Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar como tomar decisões com finanças empresariais, então fica até o final do vídeo. Antes de começar, para quem não me conhece ainda, meu nome é Samuel Bastos, sou empresário e aqui nesse canal a gente fala sobre finanças, empreendedorismo e também sobre gestão. E vamos lá, né pessoal, já vai deixando um likezinho aí, já segue o canal se você não segue ainda, para receber e ser avisado de todos os conteúdos que eu vou passar aqui sobre esses tópicos que eu acabei de comentar. Vamos falar um pouquinho sobre decisões financeiras. Eu vou trazer para vocês aqui, na prática, que tipo de decisões eu tomo quando eu estou avaliando a parte financeira do meu negócio e também eu replico isso muito em consultorias e afins. Eu acredito que a gente tenha sempre, acredito não, tenho quase certeza que a gente tem sempre que tomar decisões quase que diariamente. E muitas dessas decisões acabam passando pelo quê? Din-din, dinheiro. A gente precisa, em muitas decisões, investir dinheiro para saber se vale a pena, se não vale, por aí vai. Então, nesse momento, o que é importante? Pessoal, primeiro de tudo, que eu sempre gosto de falar e reforçar, é gestão financeira. Ponto, tá? Eu preciso ter uma gestão financeira, porque a gestão financeira, quem tem ela bem controlada, tem um famoso cara que a gente fala muito, que é o fluxo de caixa. Quando a gente tem uma gestão financeira eficiente, nós temos um fluxo de caixa eficiente para o nosso negócio, que ele vai detalhar tudo que entra de dinheiro, tudo que sai e aonde a gente gasta cada detalhe desses e lá no fim do nosso fluxo, o lucro. Isso, pessoal, é a base de qualquer decisão financeira que a gente vai tomar, porque se a gente não tem isso, é praticamente impossível nós tomar qualquer tipo de decisão. E eu vou trazer algumas experiências aqui, ó. Muitos clientes me ligam querendo fazer uma consultoria, que eles estão querendo realizar um investimento, eu quero fazer uma abertura de uma filial nova, eu quero saber como eu calculo meu preço de venda, se está correto ou não, eu quero investir numa máquina. E quando eu vou a fundo, eu pergunto, como é que está o fluxo de caixa de empresa de vocês? E a maioria não controla, a maioria não tem correto. Então, ou seja, como é que eu vou decidir abrir uma filial nova se eu não tenho clareza de todas as despesas e quanto lucro a minha empresa dá? Como é que eu vou tomar uma decisão e investir numa máquina se eu não sei se eu tenho capacidade para suprir uma compra de uma máquina? Como é que eu vou calcular os meus preços de venda do meu produto se eu não tenho com clareza qual que é as despesas fixas do meu negócio? Compreendem a importância que isso aqui tem para como eu vou tomar decisões financeiras se eu não tenho esses dois itens aqui? Se eu não tenho esses dois itens, praticamente é impossível eu tomar uma decisão com certeza. Mas partindo do pressuposto que eu tenho um fluxo de caixa bem elaborado, tenho uma gestão financeira, o que eu costumo fazer muito sobre isso, tá, pessoal? Olhem só. Primeiro ponto, quando eu tenho um fluxo de caixa, eu tenho uma noção muito clara das minhas receitas, eu tenho uma noção muito clara das minhas despesas. Lógico, aqui a gente tem detalhado vários itens, vários setores da minha empresa e eu tenho o meu lucro. Vou trazendo exemplos do que eu tomo. Por exemplo, nas despesas, uma coisa que eu controlo muito é exatamente as minhas despesas com pessoas. Aqui nas despesas com pessoas entra salários, encargos, entre vários outros indicadores. O que eu faço com esse tipo de indicador aqui de despesas com pessoas? Quando eu começo a perceber que o meu percentual de despesas de pessoas, vou dar um exemplo aqui, o meu negócio hoje, a gente trabalha com 50% das despesas com pessoas sobre as minhas receitas. Então, se por um acaso as minhas despesas com as pessoas está acima dos 50%, já começa a me dar um sinal, olha só as decisões, de que está entrando menos dinheiro e estou gastando muito com pessoas, com salário. Começa a me dar um sinal que eu tenho que realizar algum tipo de demissão. Olhem só, eu tomo, para vocês terem uma ideia, para eu saber se eu preciso contratar ou demitir uma pessoa na empresa, quem me diz é o fluxo de caixa. Não é uma emoção que está cheio de serviço e aí eu tenho que contratar alguém. Não, é o fluxo de caixa que vai me dizer. Vamos ao exemplo? Se eu tenho bastante serviço, isso automaticamente representa que eu tenho mais receitas, porque mais serviços tem que eu ter mais entrada de dinheiro. Quando eu tenho mais entradas de dinheiro, o percentual de despesas com pessoas, a tendência é baixar, porque eu tenho mais entradas de dinheiro e com a mesma
ou mesmo despesas com salário. Se esse percentual começa a ficar 48%, 47%, que é uma referência que eu tenho, que é o 50%, começa a ficar menor que 50%, eu sei que agora é o momento de eu contratar alguém, ou é o momento de eu dar um aumento para o pessoal e assim por diante, porque eu tenho esse indicador na minha empresa. Então, olhem só que tipo de decisão eu consigo tomar financeira olhando para o fluxo de caixa. O mesmo, pessoal, acontece no meu lucro. Quando eu tenho uma lucratividade, eu tenho que ter uma inteligência financeira de que parte desse lucro eu vou compor o meu capital de giro. Eu tenho que montar na minha planilha que um percentual do lucro eu vou montar o meu capital de giro. Porque é com esse capital de giro que eu vou, quando eu preciso desse dinheiro para pagar a operação da minha empresa, pagar as contas do mês, eu tenho ele disponível na minha conta. Por que isso é importante? Se não, o que pode acontecer? Falta dinheiro para pagar um boleto de um fornecedor, eu tenho que pegar empréstimo, cair no cheque especial, pagar juros para cumprir com um tipo de dinheiro, né, que eu tenho uma necessidade e acabo usando para isso. Agora, com capital de giro, não. É um dinheiro meu disponível nesse sentido. Com o próprio lucro, eu posso montar o quê? Eu posso montar uma reserva financeira, que é de emergência, a reserva de emergência. Emergência. Essa reserva de emergência, como o nome mesmo diz, é para emergência. Caso eu precise de um certo dinheiro, que eu receba alguma coisa que acontece, uma multa, algum processo que eu tomo, ou realmente que nem aconteceu com a pandemia, que a minha receita baixa drasticamente, eu tenho um valor armazenado para esse tipo de uso. Então também eu tenho uma decisão bem tranquila. O que acontece muitas vezes, pessoal, quem não tem uma reserva de emergência e acontece casos como esse, mas não só necessariamente por causa da pandemia, mas em outros momentos que a economia dá uma baixada, minhas vendas reduzem, eu tenho dinheiro que eu posso usufruir dele nesse momento difícil, para não sair que nem um louco, demitindo gente, não tendo tendo que buscar empréstimos e assim por diante. Eu tenho essa reserva. E eu também posso montar aqui o que a gente chama de uma reserva para investimentos. Uma reserva para investimentos. O que é isso? Quando eu desejar, por um exemplo, investir numa máquina nova, numa filial, eu estou montando um capital para exatamente eu conseguir fazer esse tipo de investimento, comprar uma máquina com essa reserva. Eu estou montando uma poupança para isso. Por que é importante esse ponto? Porque muitas empresas torram o lucro acaba, o sócio torra esse dinheiro, eu não tenho essas reservas e aí eu invento de investir numa máquina. Invisto numa máquina, só que a minha empresa, o lucro dela é tão baixo que eu não tenho capacidade, vamos botar aqui, de pagar essa máquina. Porque eu vou ter aqui no meu fluxo de caixa, sei lá, R$3.000 de prestação dessa máquina e por causa desse investimento o meu lucro fica negativo e eu acabo não tendo dinheiro suficiente para arcar com o investimento nesse aspecto. E aí acaba com que o investimento que eu faço, que seria para benéfico da empresa, para aumentar minhas vendas, o que acontece? Acaba prejudicando ela acaba ficando negativa e aí vira uma bola de neve e não consegue mais sair. Ou seja, pessoal, o que eu quero trazer para vocês de conceito é que com um fluxo de caixa e uma gestão financeira bem feita, eu consigo tomar muitas decisões nos meus negócios. Como, por exemplo, como eu dei um exemplo dessa máquina, eu posso simplesmente projetar no meu fluxo de caixa como ele aceitaria um empréstimo de 3 mil por mês para saber, eu tenho capacidade para pagar um empréstimo de 3 mil por mês? Se a minha empresa eu faço esse planejamento e ela me mostra que sim, eu teria condições, beleza, vale a pena pegar um empréstimo. Vale a pena eu pegar um empréstimo para investir numa máquina, tentar aumentar meu faturamento e mesmo que não ocorra um aumento de faturamento, a minha empresa tem condições de pagar essa parcela. Mas o que acontece que a gente mais vê? Já pega um empréstimo sem analisar nada, compra uma máquina, a máquina não resulta em um aumento de faturamento e eu não tenho condições de pagar. O que acontece? Negativo, mais empréstimo para cobrir o negativo, paga juros e a empresa pode fechar as portas. Então, olha a importância de eu utilizar a gestão financeira para minhas decisões de todas as estratégias que eu tiver para o meu negócio. Espero que tenham gostado desse vídeo. Já dê um like aí para se você gostou, se faz sentido para você e espero para o próximo.